E Deus colocou uma palavra no meu coração, mas antes de eu compartilhar essa palavra, eu quero contar um pouquinho, brevemente, daquilo que nós estamos fazendo nesse tempo no Uruguai. Um tempo que já não é novidade para todos, né? O que a gente está vivendo, em alguns lugares mais, outros menos, mas o fato é que o mundo mudou. Se você não sabia ainda, eu vim te dar essa notícia, o mundo mudou. As coisas mudaram, os ambientes, a maneira de se comportar, e nós precisamos entender como atuar para não modificar aquilo que é princípio e que é verdade da palavra de Deus, não é mesmo? Então assim, no Uruguai nós não estamos a todo vapor, com escolas, com acampamentos, com seminários, como nós costumamos trabalhar. Recebemos uma equipe, sim, de missionários, com 10 missionários. Eram 10 ou mais, Ana Paula, ajude-me, por favor. Mais ou menos uns 10, eu não lembro o número exato, não quero mentir, né? Mas eles ficaram mais de mês ali, e nós não podíamos ter muito acesso à população. Então o que a gente começou a orar? Deus, o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer? E Deus nos deu uma palavra: façam pão. E a gente foi fazer pão, pastor. Então a gente fazia pão, depois que almoçava fazia pães caseiros, grande, e de tarde saía, batia na porta das pessoas e entregava pão, e com o pão a gente podia entregar a palavra de Deus. E assim a gente passou o tempo com essa equipe, mais de mês, entregando pão nos lugares, nas vilas, nos bairros ali, foi benção. E atualmente nós estamos ajudando um merendeiro, um comedor, um refeitório assim, local. Era um bairro de mães que foram maltratadas na vida, algumas abusadas, outras abandonadas pelo marido, mães solteiras, etc. Várias histórias ali. São 40 casas, blocos de apartamento, tipo Coab, assim, que o governo deu para essas mães. Eram solteiras, como elas tinham casa, arrumaram marido, veio um marido grátis. Mas a gente está ali trabalhando, ajudando uma igreja local, ali de Juan Lacase, departamento de Colônia do Sacramento, no Uruguai, uma cidade de 15 mil habitantes, costa com o Rio da Plata, e nós estamos trabalhando com eles nos sábados. Aí já, a primeira vez tinha 15 crianças, depois foi 18, 19, e assim sucessivamente. A ideia é começar a profissionalizar as mães, dar cursos, enfim, não somente ir, levar a palavra e dar comida para eles, mas poder também ensinar eles a trabalhar, ter uma profissão, curso de cabeleireiro, o pastor sabe um pouco de serralheria. A gente poder ajudar eles a poder aumentar e gerar renda também nas famílias, né? O evangelho pregado de forma integral, né? Integralmente. Então isso é um pouco daquilo que a gente está fazendo. Nós estamos aqui e deixamos uma família na nossa casa, que a gente acolheu eles por 15 dias, se vocês lembrarem de estar orando também, eu peço oração por essa família. Eles estão num processo familiar de restauração, e Deus está fazendo a obra. E nós comentávamos com o pastor, que lindo, né? A gente vê quando a família decide pela família, quando a família decide pela restauração, quando a família diz, não, eu quero. É tão lindo ver uma esposa dizer, eu amo Deus, e porque eu amo Deus, eu não vou trair os princípios da palavra de Deus, e eu quero a minha família de volta. Aquilo que o inimigo muitas vezes tenta roubar, por diferentes situações da vida, diferentes situações, mas quando Deus coloca a mão dele, há restauração, e a restauração começou na vida deles, e é tão lindo de ver, 15 dias depois, hoje já estão num outro processo, e a gente recebe as mensagens deles, e está caminhando bem. Já antes, eles não viam uma luz, e agora já tem uma luz que guia eles, aleluia. E assim é nas nossas vidas, e a palavra que eu quero compartilhar hoje está dentro disso, porque eu vim orando, Deus, o que eu vou compartilhar, o que eu vou falar? Fala aquilo que você está vivendo, fala aquilo que você está fazendo, e é isso que nós estamos fazendo, a restauração, e é isso que esse tempo, que muitos de nós estamos em home offices, muitos de nós estamos em casa, muitos de nós já não estamos indo e vindo com tanta, não me vem a palavra em português agora, frequência. É um tempo para nós pensarmos, é um tempo para nós refletirmos, e ligar mais o nosso coração a Deus, e restaurar mais
a nossa vida com Ele, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, e Ele quer restaurar as nossas vidas, amém? Então eu quero falar um pouco para vocês, se o relógio não fica muito contra mim nesta noite, ele costuma ser contra a minha pessoa, sobre uma árvore de crenças, visando a restauração. Imagine que você e eu, nós somos uma árvore, e uma árvore, ela é formada de algumas partes, verdade? Qual é a primeira parte que é formada uma árvore? O solo, porque sem solo a árvore não pode crescer. Então o solo, ele é principal na formação dessa árvore, depois vem as raízes, logo das raízes vem o tronco, o caule, né, o tronco, depois vem os ramos, os galhos, e depois, por final, vem o fruto. Então eu quero poder explanar brevemente, e depois as folhas, claro, Samuel, muito obrigado. Samuel é pregador, né? Samuel são pregadores. Então temos esse processo na nossa vida. Se nós imaginamos que nós somos uma árvore, o solo, ele representa o quê? Ele representa a nossa cosmovisão, a maneira que eu vejo as coisas, né? A maneira que eu vejo. Se eu colocar o óculos, lá longe, aqueles irmãos bonitos que estão sentados lá, depois me agradece o elogio, tá bom? Eles ficam mais amplos, mais grandes. Se eu tiro o óculos, eles ficam um pouquinho apagadinhos, porque esse aqui é para longe, né? Eu evito um pouco de usar ele, porque senão vicia também, né? Mas a nossa cosmovisão, muitas vezes, ela vem deturpada de sistemas falsos de crença, de um passado mal vivido, de uma família desregrada, de uma outra religião. Por exemplo, na África, a cultura é muito animista em alguns países, e eles vêm a Cristo, se convertem a Cristo. Quando nós estivemos em Moçambique, nós podemos testemunhar isso ao vivo, no ano de 2011, creio que foi, porque em 2012 nós viajamos para outro lugar. Eles vêm a Cristo, se convertem, então eles creem que quando eles estão doentes, eles vão a Jesus, para que Jesus cure eles, e vão orar. Porém, se Jesus não cura, eles pensam que é uma maldição, porque a cultura animista deles crê muito que, se eles estão doentes, essa doença vem de uma maldição, ela foi colocada ali como uma maldição. Então, quando eles vêm e oram a Jesus e não são curados, aonde que eles voltam? Para o curandeiro, porque o curandeiro tem que tirar a maldição deles de novo. Por isso, muitas vezes, nos países africanos, tem um sincretismo religioso muito grande. E dentro da nossa cosmovisão aqui, ocidental, quase que 100% a visão é judaico-cristã, né? Nós somos bem cristianizados, mas ainda assim, muitas vezes, entra muitos falsos sistemas de crença no meio da nossa cosmovisão. Por exemplo, uma aqui bem do sul: homem não chora, quem te disse? Mulher é só para pilotar o fogão, quem te disse? E muitas vezes nós não cremos nisto, ainda que tem controvérsias, não riam os homens, né? Mas está ali. Está ali. E quando toca em alguns pontos, essa cosmovisão nossa bate de frente com a cosmovisão bíblica, e isso impede a restauração. E o que significa restauração? É restaurar, redimir algo que está gasto pelo uso, pelo tempo. As cordas de um violão aqui, que o Mateus estava tocando, e foi um prazer revê-lo aqui na igreja, muitas vezes elas são gastas com o tempo de que você vai tocando, e você tem que trocar elas são restauradas por uma nova. E eu pensava, também tem uma restauração que creio que são os chineses que fazem, quando quebra aqueles vasos de porcelana, eles fazem uma restauração com ouro, aonde quebrou o vaso. Eu falei que eu me mexo. Aonde quebrou o vaso, eles restauram com ouro. E eu pensava, que restauração mais linda, um vaso de porcelana, e agora vem uma restauração com ouro. Mas não tem nada a ver com a restauração que Deus faz nas nossas vidas. Não tem nada a ver. Porque a restauração de Deus, ela é profunda. A restauração de Deus é como nós estamos andando num deserto seco, com sede, e aí Deus manda a chuva, manda a água, e aquele deserto começa a florescer de novo. Eu não sei qual é a área que você precisa ser restaurado ainda nesta noite, ainda neste dia, ainda nessa semana, porque ela não acabou.
mas eu queria que você conectasse seu coração a Deus nesse momento, você que está aí nos escutando, está nos vendo online, você que está aqui na igreja, que você possa conectar o seu coração a Deus, para que Ele possa restaurar a sua vida. A palavra de Deus que eu quero usar como base nessa noite está em Jeremias capítulo 17, versículo 8. Alguém que pode ler aí para mim? Jeremias 17, 8, já apareceu aqui, eu já tinha achado aqui também. Vamos ler essa versão aqui. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Aleluia! Árvore plantada na beira de rio não seca, meu irmão. Árvore plantada na beira de rio não perde de ganhar nutriente todo dia. A minha pergunta é: aonde estamos plantados? Em base a que estamos plantados? Aonde está o solo? Porque essa árvore, esse ribeiro, essa beira de rio é um solo rico em nutrientes, nós sabemos disso. Cai folha, tem umidade, né, os animais estão ali, é um solo rico em nutrientes. E o nosso solo, biblicamente falando, né, deve ser a palavra de Deus. Porque daí sendo assim, a nossa cosmovisão vai ser bíblica. E quando vem a treva, quando vem a luta, quando vem a adversidade, nós vamos falar assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia! E nós vamos bater o pé e vamos dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas isso vai sair de dentro do nosso espírito com tal intensidade, com tal força, que o inimigo não vai ter mais chance de vir te atormentar naquela área. Aleluia! Glória a Deus! Raízes. As raízes são nossas crenças, né? Eu creio que eu sou melhor que tal pessoa nessa área. Realmente você é melhor que ela nessa área? E muitas vezes não somos. E por isso, muitas vezes, daí dessas crenças vem o controle. E nós controlamos e não deixamos as pessoas crescer. Jesus disse: se crês em mim, obras maiores fará. Então a ideia do cristianismo é que o pastor, o missionário, o líder, o presbítero, ele possa discipular a geração que está vindo, que está crescendo, para que essa geração faça obras maiores, que eles sejam melhores, que eles sejam melhores pregadores, melhores obreiros, melhores presbíteros, melhores ministros de louvor. Essa é a ideia, que os meus filhos sejam melhor que eu. Aleluia! Essa é a ideia. Mas as nossas crenças muitas vezes vêm enraizadas, divisões deturpadas, né? Por exemplo, falando de religiões, os islâmicos, os hinduístas, são diferentes crenças do cristianismo. E quando eles se convertem ao evangelho, eles precisam deixar muitas crenças de lado para crer em Deus. É mais difícil para eles. Mas muitas vezes a nossa crença aqui, hoje, nos nossos dias atuais, ela é impedida pelo orgulho, pelo sofisma. O que é sofisma? O Ladi está me olhando daquele jeito ali. Então, quando o Ladi está me olhando daquele jeito, eu vou te usar, irmão Ladi, assim, só um exemplo. Eu penso que ele vai falar alguma coisa mal de mim. Eu acho que ele não gostou do jeito que eu falei. Então, você começa a criar um filme na sua cabeça, sofismaticamente, e você cria o quê? Prejuízo com aquela pessoa, sem que aquela pessoa tenha te falado nada. É uma crença totalmente falsa. Prejuízo é quando eu crio uma barreira, quando eu devo algo para alguma pessoa, meu filho. Glória a Deus. Mas é bom que pergunte, porque assim se aprende. Obrigado pelo exemplo, Samuel. Essa é uma crença falsa. Muitas vezes nós não perguntamos e falamos por detrás depois, sendo que uma simples pergunta resolveria o problema. Por quê? Essa palavra é chave. Por quê? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser desse jeito? Amém, irmãos? Eu estou aqui dando alguns exemplos que eu quero poder chegar até concluir essa mensagem. Então nós precisamos ser restaurados, para que quando chegue no final lá do processo, que é o fruto,
esses frutos sejam bons, esses frutos sejam de perseverança, esses frutos sejam de palavra de Deus, né? Esse fruto seja realmente bom. E o tronco são os valores, e os nossos valores, eles precisam ser 100% bíblicos. Filipenses 4:8, todo bom, todo perfeito, todo agradável, todo puro, tudo de boa fama. Se há alguma virtude nisso, diz o apóstolo Paulo, e nisso pensem, né? Esses são valores cristãos. Filipenses 4:8 aí está bem sintetizado, alguns valores principais do cristianismo. Ramos, galhos da nossa árvore de crenças. E essa árvore de crenças, como somos nós, isso vem muitas vezes desde o passado, pastor Samuel, desde a nossa infância, e nós viemos trazendo isso para dentro da nossa casa, da nossa família, do evangelho, e a maneira como tratamos os demais, é muito profundo isso. Os ramos são as nossas decisões, são princípios pelos quais nós tomamos decisões. Esses são os ramos, aqueles princípios que nós tomamos as nossas decisões, decisões coletivas e decisões pessoais. E aí entra uma palavra chamada integridade. A decisão do cristão, ela precisa ser perfumada, ela precisa ser enraizada de integridade, porque se a decisão do cristão não tem integridade, ele já está falhando no princípio bíblico. Então essa decisão, ela vem recheada de integridade, e isso ilustra a coerência, entra o propósito e entra a visão, crença e valores. Aleluia. E no final isso se resume numa ação: princípio, propósito, decisão, crença e valores, para que no final a nossa ação, ela reflita a integridade. Eu ia falar refleje, que está em espanhol, que ela reflita a integridade. Todos devemos concordar nessa decisão, porque ela vem baseada na palavra de Deus. Às vezes são decisões corporativas dentro do teu grupo de trabalho, dentro do teu ministério, seja o louvor, o ministério dos irmãos, dos obreiros, das irmãs, são decisões que elas precisam estar baseadas na palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é essa estrutura sólida que nos leva a ser íntegros. A palavra de Deus, ela é essa estrutura sólida que nos leva à integridade. Que área da sua vida está desgastada pelo caminho? Que área da sua vida está precisando de uma restauração? Irmão Everson, a minha família precisa de restauração, eu estou desesperado, eu necessito ser restaurado. Essa é a tua noite. Você que está nos vendo aí, essa é a sua noite. Eu preciso urgentemente dar um ponto final nisso que eu estou vivendo, e eu necessito restauração. Vem, Jesus tem restauração para você nessa noite. Eu preciso tratar esta situação pontual na minha vida com aquela pessoa, e até hoje eu não consegui ir até ela e dizer: me perdoa, eu tive errado, eu te julguei, eu te critiquei, eu errei contigo, perdão. Vamos restaurar, vamos começar a caminhar, vamos começar a olhar essa luz. Quando nós não queremos caminhar em integridade, realmente as nossas raízes não estão sendo bem nutridas. E se a tua raiz não está sendo bem nutrida, a sua árvore está feia. E se a tua árvore está feia, ela não vai ter bom fruto. Amém? Então a palavra de Deus, ela precisa vir solidificada de integridade, para que os frutos, agora sim, os frutos que representam ações, os frutos dessa árvore de crença representam ações, para que essas ações sejam a manifestação externa da vida da árvore. Ou seja, que o meu fruto e o seu fruto, ele é uma manifestação externa daquilo que eu carrego dentro. O que nós estamos carregando dentro? É o Espírito Santo, é a presença de Deus. Então glorifica Ele, glorifica Ele com as tuas ações, glorifica Ele com as tuas atitudes, glorifica Ele com os teus gestos. Aleluia. Necessitamos de pessoas
que deem bons frutos nesta sociedade. Que a cada dia mais princípios e valores estão deturpados com a falta de integridade. Que palavra é essa? Para que integridade? É só você fazer algumas perguntas aí fora. Eu preciso ser feliz, não importa o que eu faça, eu quero ser feliz. E essa felicidade passageira, ela pode vir por um minuto. Por exemplo, se nós comemos chocolate, vamos estar felizes. Aqueles que gostam de chocolate como eu. Mas quando acabou o chocolate, então acabou aquela felicidade. Mas nós não queremos essa felicidade passageira, ainda que desfrutamos ela, porque Deus nos criou para desfrutar dela também. Nós somos regados da alegria do Senhor, que é a nossa... A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que nós podemos estar no vale da sombra e da morte, mas nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Independente da adversidade, eu não sei quantas vocês passaram, os irmãos passaram neste ano, nós passamos muitas, e as que virão de repente serão mais fortes. Eu costumo dizer, Ana Paula, isso aí é só treinamento, vamos treinando aqui, porque as que vêm pode ser pior, então nós já vamos estar treinados. Graças a Deus, estamos invictos do vírus, e assim queremos ficar, mas ninguém está livre. Precisamos manter a nossa coerência, a nossa integridade e seguir caminhando, com fé. A manifestação externa da vida da árvore são os frutos, são as suas ações. O fruto individual, ele compromete o fruto coletivo. Isso aqui é muito profundo, porque nós temos um ditado que diz que uma maçã podre estraga todo o cesto, certo? O meu fruto individual compromete o fruto coletivo. Então, se eu estou dando bons frutos, coletivamente, tudo vai cooperar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus. Aleluia! Recebe essa palavra, que é essa palavra de Deus para você. E se a árvore está sadia, essa árvore vai produzir bons alimentos. Aleluia! Isso passa por toda ela. Passa pelo solo, raízes, tronco, ramos e frutos. E a cadeia alimentar, que vai se alimentar dessa árvore, que somos nós, em um ambiente social, onde nós estamos inseridos, integrados, ele vai se alimentar de bons frutos também. E aí ele vai olhar, vai dizer, uau, o que o irmão João tem? O irmão João tem alguma coisa diferente, eu vou falar com ele. O irmão João fala aí, eu estou com um problema aqui com a minha família, eu estou mal com a minha esposa, eu queria saber o que o senhor tem, porque eu vejo o senhor sempre com a sua esposa alegre, contente. Conversa aqui, seu João, fala para mim. E as pessoas vão começar a chegar em você, porque elas vão ver alguma coisa diferente em ti. Aleluia, glória a Deus. Vocês já devem ter escutado aquele ditado, que você pode contar quantas sementes tem em uma maçã. Quantas sementes tem em uma maçã? Alguém já contou? Eu já, deve ter 4, 5, às vezes um pouquinho mais. E quantas maçãs tem numa semente? Você já contou? Já é mais difícil. Essa é a ideia. 5 pães e 2 peixinhos. E aí um discípulo, de repente, querendo, um passo de fé, com um pouco de incredulidade, falou, Jesus, tem um cara aí, tem um menino aí, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olhou e falou, é? Vamos orar, vamos abençoar e pode distribuir então. Essa é a multiplicação de Deus. Quando Deus coloca a mão dele, a restauração acontece. O desgaste vai embora. A dor, a febre, a angústia, a tristeza. É um tempo onde as pessoas estão caindo em depressões profundas. É um tempo onde as pessoas estão tirando a sua vida. É um tempo, onde as pessoas estão se angustiando demais. E nós precisamos ser esse fruto, esse sal e essa luz que ilumina, esse sal que tempera, porque nós não podemos pegar essa luz que Deus colocou dentro de nós e esconder embaixo da mesa. Não podemos. Nós precisamos ser essa luz que ilumina. E Ele quer nutrir as suas raízes para que o seu fruto seja bom. Ele quer nutrir as suas raízes para que o seu fruto seja bom.
E tem o processo da poda, rapidamente, já estou terminando. João 15 relata que eu sou, e o que vem em mim, né, vai dar muito fruto. Aquele que está nele, aquele que está em Cristo Jesus, dará muito fruto. Pode botar João capítulo 15 ali para mim? E depois também tem em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 21. Por seus frutos os conhecereis. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. E uma geração, essa juventude de hoje, ela muitas vezes ela não vai te falar, mas ela vai te olhar. E ela vai te observar. Ela não vai te falar nada. Então, pelos seus frutos, pelos nossos frutos, nós vamos ser conhecidos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Até aí. A que não dá fruto, tira. E aquela que dá fruto, ele corta, poda para dar mais fruto. É como a uva. Agora está quase no tempo de podar os ramos de uva, né, os cítricos, está todo nesse tempo de poda. E aquele que está dando fruto, nós podamos certinho, fazemos a poda correta para que dê mais fruto. Mas aquela árvore que está feia e está contaminando as outras, é tirada. Não sejamos nós essa árvore que vai ser tirada, sejamos essa árvore que vai ser podada para dar mais frutos. Mas só que muitas vezes eu tenho uma notícia para ti: a poda dói. Dói, porque aquela pessoa vai chegar e vai dizer: irmão, não é assim. É assim. E a minha pergunta é: teremos humildade suficiente para aguentar a poda de Deus? Teremos, porque muitas vezes nós queremos a restauração, nós queremos a redenção, mas muitas vezes quando vem o processo da restauração, que na maioria das vezes ele é doloroso, nós fugimos ou desistimos, e essa não é a nossa ideia. E a minha oração é que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós possamos entrar nesse processo de restauração, para poder levar o Evangelho e as boas novas de salvação cada dia mais com poder e ousadia a uma sociedade que tanto necessita da presença de Deus. Deus quer tratar desde as nossas raízes, através de base bíblica, de base sólida. Coloca para mim, para terminar, Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16, confirma esta conexão. Se a raiz é santa, também o fruto vai ser bom. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se os ramos são bons, as frutas ou os frutos vão ser bons. Aleluia! Glória a Deus. Qual é o seu processo, meu querido? Qual é o processo que você necessita nesta noite? Aonde você está parado? Qual é o tipo de solo que você está parado? É o solo da sua cosmovisão humanizada? É o solo da sua cosmovisão humanista, egoísta, egocêntrica, individualista, crítica, permissiva? Ou é o solo da presença de Deus? É o solo daquelas coisas que quando nós não vem dando muito certo, eu sigo dizendo: o Senhor é meu pastor, eu vou permanecer, como o apóstolo João pregou. Permaneçam. Aleluia. A palavra-chave é permanecer. Permanecer no processo de restauração, permanecer nesse processo. Nós precisamos nos acercar à mão do lavrador, para que ele nos pode, para que ele corte os galhos, para que ele faça uma limpeza geral muitas vezes, para que ele nos dê um chacoalho, para que nós possamos seguir avançando e dando bons frutos. Amém, igreja? Eu quero orar com vocês nesta noite. Coloque-se em pé, por favor. Dê-me 1 minuto mais da sua atenção. Vamos orar. Eu quero fazer uma oração por você que está nos escutando, por você que está nos vendo aí na sua casa com a sua família.
E eu creio que Deus pode restaurar a sua vida nessa noite. Eu creio que Deus pode te resgatar nessa noite. Se você está desgastado, cansado do caminho, tem uma canção em espanhol que diz: cansado del camino, sediento de ti. Cansado do caminho e com sede de ti. Nós precisamos nos acercar a Ele, porque a palavra de Deus diz que o meu jugo é suave e a carga dele é liviana. Vem a mim, eu farei te descansar. Senhor, nós oramos em nome de Jesus nessa noite, e eu peço a tua presença, Espírito Santo, no meio da igreja. Eu posso perceber que tem pessoas aqui, Deus, precisando de uma restauração, mas essa cosmovisão humanizada, que não quer dar o braço a torcer, fica nesse jogo de empurra, empurra, contra o seu próprio caráter, Senhor. Que isso seja arrancado agora, Pai, em nome de Jesus, e que possa haver um quebrantamento, um reconhecimento de quem Tu és, e que possamos dizer: Senhor, restaura-me, renova-me, purifica-me, Senhor, necessito de Ti, Tu és a base, que eu quero aprofundar as minhas raízes, Tu és a base a qual eu quero solidificar as minhas raízes, Tu és essa beira de rio, Tu és essa água profunda, que eu quero enraizar em Ti, Tu és a água da vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca sobre essas pessoas que estão angustiadas agora, que estão passando por depressões, que estão passando por problemas de saúde. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos essas vidas, estas famílias diante da Tua presença, e pedimos que o Senhor toque agora na vida deles, com restauração, com cura, em um nome poderoso, que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por esse tempo, Senhor, aqui. Abençoamos essas famílias que aqui estão, e abençoamos esses que estão nos vendo, em nome de Jesus. Amém. Amém.